Olá, crianças! Senta aí que a nossa história já vai começar. Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Tudo bem, família? Vamos lá? Preparados para mais uma história? Eu creio que sim. E a história que eu trouxe hoje é uma história muito legal. A história que eu trouxe hoje, ela faz parte deste livro aqui. Vocês têm esse livro, né? Que é o livro de textos do aluno. É um conto, está bem? E o conto de hoje, a história de hoje é o Patinho Feio. Essa história foi feita por um autor muito conhecido, muito famoso, que é o Hans Christian Andersen. O Hans Christian Andersen, ele é dinamarquês. É isso mesmo. Ele sempre fez contos, né? Fez porque não faz mais, mas aí ficaram suas histórias aí registradas nos livros, contos para as crianças. Ele fez Soldadinho de Chumbo. Quem aí lembra? A Pequena Sereia, A Roupa Nova do Rei e entre outros contos, tá bem? Então, o Hans Christian Andersen é de uma família humilde, ele veio de uma família humilde. O pai dele, inclusive, sofreu muito na guerra, era sapateiro e ele teve que lutar muito para conseguir aí viver, né? Somente aos 22 anos, o Hans Christian Andersen conseguiu terminar os estudos dele. Daí, sabe o que ele fez? Ele viu que ele estava precisando muito dar uma guinada na vida dele. Então ele foi lá, escreveu um conto maravilhoso que caiu no gosto das pessoas e aí, né, a profissão dele, né, como escritor deu aquela guinada e fez muito sucesso. E estamos aí até hoje, né? Vários contos, tá bem? Os contos, como vocês sabem, eles vêm de uma tradição oral, fazia parte, né, do folclore, porque tudo aquilo que envolve cultura, costumes, faz parte do folclore de um povo. Então, antigamente, as pessoas não escreviam, mas elas contavam muitas histórias. E essas pessoas, esses autores, como os irmãos Grimm, o Hans, eles ouviam muito essas histórias. Então, foi a partir daí que eles se inspiraram e escreveram essas belíssimas histórias para todos nós, tá bem? Então vamos lá? O Patinho Feio. A mamãe Pata tinha escolhido um lugar ideal para fazer seu ninho. Um cantinho bem protegido no meio da folhagem, perto do rio que contornava o velho castelo. Mais adiante, estendiam-se o bosque e um lindo jardim florido. Naquele lugar sossegado, a pata agora aquecia pacientemente seus ovos. Por fim, após a longa espera, os ovos se abriram, um após o outro, e das cascas rompidas surgiram engraçadinhos e miúdos os patinhos amarelos, que imediatamente saltaram no ninho. Porém, um dos ovos ainda não se abrira. Era um ovo grande e a pata pensou que não o chocara o suficiente. Impaciente, deu umas bicadas no ovão e ele começou a se romper. No entanto, em vez de um patinho amarelo, saiu uma ave cinzenta e desajeitada, nem parecia um patinho. Para ter certeza de que o seu recém-nascido era um patinho e não outra ave, a mãe pata foi com ele até o rio e o obrigou a mergulhar junto com os outros. Quando viu que ele nadava com naturalidade e satisfação, suspirou aliviada. Era só um patinho muito feio. Tranquilizada, levou sua numerosa família para conhecer os outros animais que viviam nos jardins do castelo. Todos parabenizaram a pata. A sua ninhada era realmente bonita, exceto um, o horroroso e desajeitado das penas cinzentas.
É grande sem graça, falou o peru. Tem um ar abobalhado, comentaram as galinhas. O porquinho nada disse, mas grunhiu com um ar de desaprovação. Nos dias que se seguiram, as coisas pioraram. Todos os bichos, inclusive os patinhos, perseguiam a criaturinha feia. A pata, que no princípio defendia aquela sua estranha cria, agora também sentia vergonha e não queria tê-lo em sua companhia. O pobre patinho crescia só, mal cuidado e desprezado, sofria. As galinhas o bicavam a todo instante, os perus o perseguiam com um ar ameaçador e até a empregada, que diariamente levava comida aos bichos, só pensava em enxotá-lo. Um dia, desesperado, o patinho feio fugiu. Queria ficar longe de todos que o perseguiam. Caminhou, caminhou e chegou perto de um grande brejo, onde viviam alguns marrecos. Foi recebido com indiferença, ninguém ligou para ele, mas não foi maltratado nem ridicularizado. Para ele, que até agora só sofrera, isso já era o suficiente. Infelizmente, a fase tranquila não durou muito. Numa certa madrugada, a quietude do brejo foi interrompida por um tumulto e vários disparos. Tinham chegado os caçadores. Muitos marrequinhos perderam a vida. Por um milagre, o patinho feio conseguiu se salvar, escondendo-se no meio da mata. Depois disso, o brejo já não oferecia segurança. Por isso, assim que cessaram os disparos, o patinho fugiu de lá. Novamente caminhou, caminhou, procurando um lugar onde não sofresse. Ao entardecer, chegou a uma cabana. A porta estava entreaberta e ele conseguiu entrar sem ser notado. Lá dentro, cansado e tremendo de frio, encolheu-se num cantinho e logo dormiu. Na cabana morava uma velha, em companhia de um gato especialista em caçar ratos e de uma galinha que todos os dias botava o seu ovinho. Na manhã seguinte, quando a dona da cabana viu o patinho dormindo no canto, ficou toda contente. Talvez seja uma patinha. Se for cedo ou tarde, botará ovos e eu poderei preparar cremes, pudins e tortas, pois terei mais ovos. Estou com muita sorte. Mas o tempo passava e nenhum ovo aparecia. A velha começou a perder a paciência. A galinha e o gato, que desde o começo não viam com bons olhos o recém-chegado, foram ficando agressivos e briguentos. Mais uma vez, o coitadinho preferiu deixar a segurança da cabana e se aventurar pelo mundo. Caminhou, caminhou e achou um lugar tranquilo, perto de uma lagoa, onde parou. Enquanto durou a boa estação, o verão, as coisas não foram muito mal. O patinho passava boa parte do tempo dentro da água e lá mesmo encontrava alimento suficiente. Mas chegou o outono, as folhas começaram a cair, bailando no ar e pousando no chão, formando um grande tapete amarelo. O céu se cobriu de nuvens ameaçadoras e o vento esfriava cada vez mais. Sozinho, triste e esfomeado, o patinho pensava, preocupado, no inverno que se aproximava. Num fim de tarde, viu surgir, entre os arbustos, um bando de grandes e lindíssimas aves. Tinha umas plumas alvas, as asas grandes e um longo pescoço, delicado e sinuoso. Eram cisnes, emigrando na direção de regiões quentes. Lançando estranhos sons, bateram as asas e levantaram voo bem alto. O patinho ficou encantado, olhando a revoada, até que ela desaparecesse no horizonte.
Sentiu uma grande tristeza, como se tivesse perdido amigos muito queridos. Com o coração apertado, lançou-se na lagoa e nadou durante longo tempo. Não conseguia tirar o pensamento daquelas maravilhosas criaturas, graciosas e elegantes. Foi se sentindo mais feio, mais sozinho e mais infeliz do que nunca. Naquele ano, o inverno chegou cedo e foi muito rigoroso. O patinho feio precisava nadar ininterruptamente para que a água não congelasse em volta de seu corpo, criando uma armadilha mortal. Mas era uma luta contínua e sem esperança. E sem esperança. Um dia, exausto, permaneceu imóvel por tempo suficiente para ficar com as patas presas no gelo. Agora morrerei, pensou. Assim terá um fim todo o meu sofrimento. Fechou os olhos e o último pensamento que teve antes de cair num sono parecido com a morte foi para as grandes aves brancas. Na manhã seguinte, bem cedo, um camponês que passava por aqueles lados viu o pobre patinho já meio morto de frio. Quebrou o gelo com um pedaço de pau, libertou o pobrezinho e levou para sua casa. Lá, o patinho foi alimentado e aquecido, recuperando um pouco de suas forças. Logo que deu sinais de vida, os filhos do camponês se animaram. Vamos fazê-lo voar. Vamos escondê-lo em algum lugar. E seguravam o patinho, apertavam-no, esfregavam-no. Os meninos não tinham más intenções, mas o patinho, acostumado a ser maltratado, atormentado e ofendido, assustou-se e tentou fugir. Fuga atrapalhada. Caiu de cabeça num balde cheio de leite e, esperneando para sair, derrubou tudo. A mulher do camponês começou a gritar e o pobre patinho se assustou ainda mais. Acabou se enfiando no balde de manteiga, engordurou-se até os olhos e finalmente se enfiou num saco de farinha, levantando uma poeira sem fim. A cozinha parecia um campo de batalha. Fora de si, a mulher do camponês pegara a vassoura e procurava golpear o patinho. As crianças corriam atrás do coitadinho, divertindo-se muito. Mais cedo, mais cego pela farinha, molhado de leite e engordurado de manteiga, esbarrando aqui e ali, o pobrezinho, por sorte, conseguiu afinal encontrar a porta e fugir, escapando da curiosidade das crianças e da fúria da mulher. Ora esvoaçando, ora se arrastando na neve, ele se afastou da casa do camponês e somente parou quando lhe faltaram as forças. Nos meses seguintes, o patinho viveu num lago, abrigando-se do gelo onde encontrava relva seca. Finalmente a primavera derrotou o inverno. Lá no alto voavam muitas aves. Um dia, observando-as, o patinho sentiu um inexplicável e incontrolável desejo de voar. Abriu as asas, que tinham ficado grandes e robustas, e pairou no ar. Voou, voou, voou longamente, até que avistou um imenso jardim repleto de flores e de árvores. Do meio das árvores saíram 3 aves brancas. O patinho reconheceu as lindas aves que já vira antes e sentiu-se invadir por uma emoção estranha, como se fosse um grande amor por elas. Quero me aproximar dessas esplêndidas criaturas, murmurou. Talvez me humilhem e me matem a bicadas, mas não importa. É melhor morrer perto delas do que continuar vivendo atormentado por todos. Com um leve toque das asas, abaixou-se até o pequeno lago e pousou tranquilamente na água. Podem matar-me se quiserem, disse resignado e infeliz, e abaixou a cabeça
aguardando a morte. Ao fazer isso, viu a própria imagem refletida na água e seu coração entristecido deu um pulo. O que via não era a criatura desengonçada, cinzenta e sem graça de outrora. Enxergava as penas brancas, as grandes asas e um pescoço longo e sinuoso. Ele era um cisne como as aves que tanto admirava. Bem-vindo entre nós, disseram os três cisnes, curvando os pescoços em sinal de saudação. Aquele que num tempo distante tinha sido um patinho feio, humilhado, desprezado e atormentado, sentia-se agora tão feliz que se perguntava se não era um sonho. Mas não estava sonhando, nadava em companhia de outros com o coração cheio de felicidade. Mais tarde chegaram ao jardim três meninos para dar comida aos cisnes. O menorzinho disse surpreso: Tem um cisne novo e é o mais belo de todos. E correu para chamar os pais. É mesmo uma esplêndida criatura, disseram os pais. E jogaram pedacinhos de biscoito e de bolo. Tímido diante de tantos elogios, o cisne escondeu a cabeça embaixo da asa. Talvez um outro, em seu lugar, tivesse ficado envaidecido, mas não ele. Seu coração era muito bom e ele sofrera muito antes de alcançar a sonhada felicidade. Bom, meus amores, essa é a nossa história de hoje. E aí, você já conheciam essa versão dessa história? Como eu já falei, e as professoras também sempre falam, né? Não existe apenas uma única versão de uma história, né? Existem outras versões. Eu espero que vocês tenham gostado dessa versão, vocês têm aí também no livro, podem ler também, não é verdade? E, meus amores, por hoje é só. Aquele abraço virtual. Um beijo e até a próxima. Tchau!